Bem-vindo ao Você Pode Mais para este segundo programa, segunda temporada que nós estamos iniciando agora. E nessa segunda temporada nós estamos trazendo assuntos importantes que referem-se à nossa atuação na Câmara dos Deputados. Você que acompanha o nosso trabalho há muito tempo, você sabe, as pautas que nós trabalhamos, que nós nos dedicamos, são pautas de extrema responsabilidade e compromisso social. Por esse motivo, nós começamos hoje, e nada mais, nada menos do que falarmos sobre um assunto que há muito estava trazendo intranquilidade, não só para o consumidor, mas também para empresários desse segmento e desse setor que estavam à margem de uma legislação e, por conta de estarem à margem de uma legislação sem ter uma regulamentação, vinham sofrendo algum tipo de ações do poder público que, a nosso ver, eram extremamente desnecessárias e muitas vezes até pesadas demais. Vamos falar sobre a regulamentação do setor de proteção patrimonial mutualista. Nós atuamos durante algum tempo na Câmara dos Deputados como relator desta matéria e depois de 10 meses de trabalho nessa relatoria, esse projeto de lei complementar, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados com mais de 98% de aprovação por todos os deputados que estavam presentes em plenário. Mais de 430 deputados aprovaram esse relatório e no Senado foi por unanimidade e o texto que nós aprovamos, esse texto foi para a sanção e se tornou esta lei, a Lei Complementar 213 de 2025. E para isso nós trouxemos aqui dois especialistas, uma advogada especialista, que é a doutora Fabiana Correia, que está aqui conosco, já vou passar aqui o currículo dela para todos vocês conhecerem, e também um Kleber, que já atua há muito tempo, é um empresário do segmento, atua há muitos anos nesse segmento e tem muito para nos falar a respeito da proteção patrimonial mutualista. Nós vamos apresentar agora a doutora Fabiana Correia, que está aqui, e eu vou ver o currículo dela. Passar para vocês toda a atuação e toda formação que a doutora Fabiana tem, principalmente nesse setor de proteção patrimonial mutualista. Doutora Fabiana Correia, advogada, é sócia fundadora do Correia Santana Advogados, com atuação estratégica nas áreas de gestão, governança e proteção patrimonial. Diretora do Instituto de Administração e Governança Estratégica, IAGE. Diretora jurídica da Confederação Nacional de Proteção Patrimonial Mutualista e diretora jurídica das Federações Estaduais FENG, de Minas Gerais, FABSul, do Rio Grande do Sul, FEBERJ, do Rio de Janeiro e FEBRAP, de Brasília, com sólida experiência no setor mutualista. Seja muito bem-vinda, doutora Fabiana, e vamos aproveitar bastante o seu conhecimento para trazer informações para todos os nossos amigos e amigas que assistem e acompanham essa programação. Seja bem-vinda. Muito obrigada, deputado. É um prazer e uma honra estar aqui. E o outro amigo que está aqui, muito obrigado pela presença também, Kleber Vitor. Líder empresarial, especialista em gestão estratégica, com sólida atuação no setor de proteção patrimonial, tecnologia e inovação. Presidente da Confederação Nacional das Proteções Patrimoniais Mutualistas do Brasil. Presidente da Federação Estadual das Mútuas de Minas Gerais, a FENG. Sócio proprietário de duas empresas do setor de tecnologia, uma especializada em inteligência artificial e outra no segmento financeiro. Seja muito bem-vindo, Kleber. Deputado Vinícius, muito obrigado pelo convite. Enorme prazer estar aqui. Olha, nós vamos agora começar, doutora Fabiana e Kleber, a nossa programação propriamente dita, né? Para poder tirarmos aqui algumas dúvidas e falarmos um pouco sobre esse assunto de proteção patrimonial mutualista. Para vocês poderem passar o que de fato significa
esta regulamentação, né? Tanto a doutora Fabiana quanto o Kleber, fique à vontade para poder falar na ótica de vocês o que representa essa regulamentação da Lei Complementar 213 de 2025. Primeiras damas. Deputado, se eu pudesse sumarizar numa expressão, eu diria que essa regulamentação, ela significa segurança jurídica. Segurança jurídica principalmente para o consumidor, e a gente sabe que nesse trajeto de construção, na qualidade de relator, essa foi uma dos seus grandes focos e preocupações. Também segurança jurídica para o empresário e para o presidente das associações que investem tempo e dedicação para a construção desse segmento. Então, se eu pudesse sintetizar, ficaria aí com essas duas palavras. E Kleber, você como um profissional dessa área, especificamente como empresário dessa área, o que representa essa regulamentação e quais foram as maiores dificuldades enfrentadas, né? Fique bem à vontade para poder falar, enquanto não existia essa legislação regulamentando esse segmento. Então, deputado, a doutora Fabiana bem comentou com relação à questão jurídica, né? O empreendedor, ele quer ter sempre um selo. Eu acho que a Lei 213, tira até a palavra do acho, né? Eu tenho certeza que a Lei 213 é um selo. É um selo para o consumidor, nosso associado, é um selo para o empreendedor. Então, esse segmento, ele cresceu bastante. Vi ali pela questão até de um foro do deputado. Em 2006, o deputado teve 59 mil votos. Em 2022, 113 mil votos. O nosso segmento cresceu também exponencialmente. Então, um selo de garantia, um selo de qualidade super importante. Olha, como relator, tive a oportunidade de trabalhar com vocês, tanto a doutora Fabiana quanto o Kleber representando o segmento também. Nesse período, nós pudemos observar a vontade, o desejo que o segmento tinha e continua tendo, de regulamentar para poder avançar cada vez mais. Porque, na minha ótica, eu não sou do segmento, embora fazendo parte dele, porque desde que nós assumimos essa relatoria, nós entramos nesse segmento, abraçamos essa causa, essa bandeira, e me coloco, todos vocês sabem disso, me coloco à disposição mesmo para estarmos em Brasília, representando esse segmento de proteção veicular, porque eu tenho a percepção clara do que pode trazer de transformação, não só para o ponto de vista consumerista, eu como especialista na área de defesa do consumidor, mas principalmente na questão social. Porque o empresário que aventura ou tem o desejo de entrar neste setor, antes de ter regulamentação, corria-se um risco. Por não ter regulamentação, os órgãos do governo, por informações que eles tinham, atuavam diretamente, e isso fazia com que muitos passaram determinado tipo de problemas na ordem civil, na ordem criminal também, vários processos, por um ato do governo, do Estado, por não conhecer e por não ter regulamentação. Então, quando nós trouxemos, e deixo vocês à vontade para poder até nós batermos um papo e mostrar o quanto foi difícil nessa caminhada também da construção que nós tivemos. Foram inúmeras reuniões, basicamente a cada 15 dias nós estávamos reunidos em Brasília, né, vocês dois sempre presentes a cada 15 dias, juntamente com outros participantes do segmento ou de segmentos ligados à parte de proteção veicular, órgãos do governo, Fazenda, SUSEP, CNSEG também, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, não é isso? Eles também participaram diretamente conosco. Então, nós podemos observar que no início, quando nós começamos, tinha-se uma preocupação. A minha preocupação na época era cada um querer puxar a sardinha para a sua brasa. E eu pensei comigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum se atuarmos dessa forma, né? Porque nós temos que construir um consenso. Foi quando, ao perceber de alguns, dentre eles vocês, o desejo
de buscar, de fato, essa conciliação. Então, esse é o ponto-chave que eu vejo, a doutora Fabiana, Kleber, também nesse sentido, é que o segmento ele não é uniforme, porque existem vários atores, várias empresas que atuam em áreas diferentes da proteção patrimonial mutualista, mas existia um objeto, ou melhor, um objetivo, uma unidade de pensamento, a regulamentação. Então, nada melhor para poder se fazer isso, partir de um princípio de, a meu ver, e foi essa tática que nós utilizamos do relacionamento, começar a construir do ponto de convergência entre atores completamente diferentes, segmentos muitas vezes atuando em outras áreas da proteção patrimonial mutualista, mas que tinha a sua percepção única. Então, mudar esse foco dessa percepção única para o ponto objetivo, o ponto focal, que era a regulamentação, para mim foi um momento mais desafiador nesse momento. Conte para a gente aqui a experiência de vocês do momento mais desafiador, que cada um tem o seu, né? O meu foi naquele início e quando eu chegava na reunião seguinte, faltava só eu pedir para Deus o seguinte: olha, tomara que não tenham retrocedido em nada que nós avançamos na vez passada, né? O que vocês falam? Doutora, no início foi você, agora eu vou deixar o Kleber falar para poder te dar tempo de pensar. Então, deputado, doutora Fabiana, eu acho que o mais desafiador de todo o processo é que empreender num segmento que ele é multi, né? Eu estava em Alagoas recentemente, né? Na sexta-feira tivemos um bate-papo lá na Federação de Alagoas, né? O Nordeste brasileiro, eu sempre brinco, o Brasil são no mínimo 6 países. Não só pela questão da continuidade, mas a diversidade, a diferença entre regiões. Imagina se tem diferença em regiões. Nós estamos falando de um seguro tradicional que já existe há, pelo menos, lei de 66. Então, nós estamos falando de 50 anos, 60 anos, em que existe uma normativa, existe uma lei, existem parâmetros. Enquanto que a proteção patrimonial, ela nasceu para proteger um veículo, não tem nada a ver com a questão de perfil, proteger um veículo de uma pessoa que tem uma necessidade de proteção, mas sem uma regração muito bem definida. Eu brinco, cada um fazia um pouco do jeito que imaginava ser o correto. Eu achei super desafiador essa questão de convergência. A quantidade de trabalho feito e a quantidade de apresentações do trabalho foram enormes. Sim. Os apresentados foram um número muito grande, mas e os não apresentados? E as divergências no próprio seio da proteção patrimonial? Eu acho que o maior desafio de um segmento que cresce, hoje eu estou falando em torno de 8 milhões de pessoas que são atendidas pelo segmento, é você convergir milhares de pessoas. Convergir é um desafio e, na verdade, eu imagino que ainda vai ser um desafio longo, mas para um projeto de lei foi desafiador. Convergir milhões e milhões, né? A convergência de milhões, mas a convergência de milhares de empreendedores Sim. é mais complicado ainda, né? O consumidor, ele tem a tendência de seguir a onda. Sim. O empreendedor, ele tem a tendência de fazer sua própria onda. Ele acha que vai surfar na sua onda. Então, a gente convergir milhares e milhares de ondas para um projeto de lei muito bem capitaneado pelo deputado foi realmente desafiador. E aí, doutora? Listagem Fala de sério. desafios, dá para ficar aqui o podcast inteiro falando. Bom, deputado, eu acho que a gente começou com a própria concepção da relatoria do senhor de alterar a previsão inicial, que era de buscar não o desenvolvimento, mas a extinção do segmento. Acho que foi uma mudança de paradigma. Sim. E isso, imagino, deve ter partido do senhor a partir do momento em que entendeu o quão grande, importante e relevante socialmente esse segmento é. E a partir daí, dessa mudança de rumos, que foi radical, nós enfrentamos milhares de desafios. Sim. Desafios externos em relação ao próprio segmento segurador,
um desafio com o Ministério da Fazenda e a Superintendência de Seguros Privados, que precisaram passar até por um processo de maturação para entender, aceitar e ajudar a construir esse projeto. Depois, um outro desafio que foi lidar com as seguradoras e com interesses que nem sempre convergiram. Perfeito. E, por fim, esse que o Kleber comentou, que é o arranjo dos interesses internos do próprio segmento, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Mas te digo que o Senhor fez uma força hercúlea para que isso acontecesse. O Senhor foi mesmo um maestro aí, onde cada um queria tocar seu próprio instrumento, e o Senhor conseguiu fazer essa orquestração de interesses, sempre muito atento, ouvindo a todos, mas buscando ali o caminho do meio e do equilíbrio para que a gente pudesse chegar nesse projeto que eu entendo tecnicamente muito maduro, muito bem feito e fruto aí de muita discussão e muito desafio. Não foi fácil. E doutora e Kleber, e até amigos e amigas que nos acompanham nessa programação específica, é interessante que quando chegou essa relatoria, eu me recordei de um projeto inicial dele que começou em 2015, como você, doutora, estava colocando a respeito do projeto inicial que era para extinguir esse segmento. Então, se pararmos e fazermos, né, que uma análise muito objetiva, por que surgiu a proteção veicular, a proteção patrimonial mutualista? Especialmente, eu estou me referindo a veicular. Porque o mercado tinha e tem um seguro tradicional que ele não alcançava as pessoas de determinada classe ou determinada condição. Eu, por exemplo, como morei no Rio de Janeiro, em área de conflito, área de risco, se vai se contratar um seguro quem mora no Complexo do Alemão, primeiro que, para a seguradora aceitar, ela vai cobrar muito caro por conta do risco que está ali devido àquela área, àquela localidade. Outro aspecto, veículo velho. Veículo velho, 10 anos, é um veículo que para muitas seguradoras não tem interesse algum de poder fazer a proteção, ou o seguro, melhor dizendo, desses veículos. E quando entra um detalhe, esses veículos que são velhos, né, mas não sem uso, velho no tempo, mas ele serve para poder a pessoa levar o sustento para dentro de casa. Então essas pessoas elas estavam à margem de um mercado existente, tradicional, cujo a sua aquisição necessitaria de um dispêndio muito grande de recursos, que aquela pessoa, aquele consumidor não poderia ele dispor. Então, dessa forma, essa população, essa classe de pessoas, elas ficaram à margem até que surgiu alguém, me informe se eu estiver errado, me corrija, na época mais ou menos do ano 2000, 2001, 2002, não é isso? Pensando exatamente em fazer algo diferente dentro desse setor para poder atender aqueles excluídos. Passou-se 15 anos, em 2015, esse setor que observou que aquele segmento que surgiu do nada, de uma falha do mercado, esse setor estava crescendo tanto que estava colocando em risco esse segmento de seguros, né? Esse segmento de seguros que não poderia atender a essa demanda atendida pela proteção patrimonial mutualista, mas mesmo assim apresentaram por meio dos seus representantes. Daí a importância de ter o segmento da sociedade, ter a sua representatividade no Congresso Nacional. Então nós estamos falando aqui de um setor de seguros que tem seus representantes de seguros, que apresentaram um projeto de lei a pedido, certamente, do segmento de seguros, para poder extinguir um segmento que atendia a sociedade nos seus anseios e condições para poder pagar, porque eles estavam sendo, aspas, ameaçados, e não tem ameaça alguma, porque são coisas completamente díspares. Estou fazendo apenas
essa introdução dessa forma que nós tratamos esse projeto, para que as pessoas que estão nos acompanhando, elas saibam e vejam o quão trabalhoso foi e é para um segmento ele poder atuar de forma séria para atender os interesses da sociedade. O empresário, Kleber, precisa ter lucratividade? Sim, doutora Fabiana. Quantos são as empresas que fazem parte, direto ou indiretamente, desse setor de proteção patrimonial mutualista? Eu acho que eu estou falando demais, né? Eu estou aqui fazendo só uma conjectura para poder provocar a vocês nesse sentido, porque as pessoas elas não têm noção do quão complicado é o segmento para poder existir, o quão trabalhoso é para a advocacia, né, especializada neste segmento para poder defender as causas jurídicas e na relação institucional, trazer para quem decide, que é o parlamento, como no meu caso, como deputado federal, que não conhecia com profundidade o setor que agora nós estamos conhecendo, com essa oportunidade pela regulamentação da lei, pela nossa atuação, nós estamos vendo exatamente isso, que as pessoas elas precisam ter noção da complexidade que é ter um segmento como esse devidamente regulamentado e, por que não dizer, com representatividade, porque a lei foi aprovada, está sendo regulamentado, vamos falar da regulamentação, né? Tem os próximos passos, e depois disso, os empresários do setor, será que eles pensam que acabou por aí? Ou eles têm noção que a coisa vai continuar? Fale, doutora. A jornada é longa. Eu agradeço a concessão da palavra, mas eu acho que esse desafio maior está aqui, ó, com o presidente da Confederação. Se quiser mais água, pede, Kleber. Porque o que teremos que enfrentar, estamos enfrentando, ainda é uma longa jornada. A história do segmento, eu acho que é sempre importante contar um pouco da história do segmento, porque normalmente nesse processo você vê os conflitos que ele acaba gerando, né? Nós estamos falando de um segmento que nasceu realmente, sou mineiro, dizem que nasceu em Minas Gerais. E para você que é mineiro, nasceu ou não nasceu? Nasceu, né? Agora que o filho é bonito, todo mundo é o pai. Só que como nasceu, se espalhou pelo Brasil. Sim. Aí não tem mais paternidade na história. E o segmento, quando nós estamos falando que movimenta algo em torno de 8 milhões, mas imagina, nasceu pequeno, claro, nasce pequeno. Sim. Mas para prosperar, achou terra fértil. Eu sempre brinco. Se achou terra fértil é porque tinha espaço. Uhum. E no espaço, que o segmento ele tem uma persona bem definida. São veículos de 35 a 70 mil de carros, motos mais baratas, então é uma persona bem definida. Tem o lado de caminhoneiro, muitas vezes, na sua maioria, autônomo. Então, você imagina, são segmentos em que falta a proteção, até de cidadania. Sim. Falta proteção de poupança popular. Falta proteção de apoio financeiro. Então, a maioria como empresário, a maioria como cidadão, procura em algo que possa se apoiar. Aí o segmento, que são união de pessoas, foi transformando em cada vez mais proliferando gente, se tornou um negócio. E como que se torna um negócio, eu sempre brinco, né? Você tem que definir algumas regras básicas. Um negócio pode até nascer por si só, mas começou a crescer. Nós temos alguns conflitos que, com a 213, com certeza vão ser apaziguados, mas outros que vão surgir lá na frente. Se nós estamos falando de 8 milhões de pessoas, um dado até 2023/24, algo em torno de 10 a 12 bilhões de faturamento no Brasil. Imagina a cadeia produtiva. Todo mundo que trabalha um pouco com finanças entende, né? O que se gera 12 bilhões não é só de faturamento. Pós isso, esse dinheiro circula na economia como um todo. Então, ele gira. Nós estamos falando de mais ou menos 2 milhões e pouco de pessoas que trabalham no segmento. E essa cadeia produtiva ela começa a ficar tão grande, que o segmento tradicional, do seguro tradicional, ele vê uma ameaça. É igual aquela brincadeira lá de FOT, né?
você tem forças, ameaças. Então, por mais que nós não ocupamos o espaço seguro tradicional, o seguro tradicional viu como ameaça. Por isso, bem lembrado pelo deputado, com relação ao projeto de lei de 2015, que era para acabar o segmento. Sim. Ninguém quer acabar com nada, nem leva para o Congresso algo que não incomoda. Ou até ele pensa que incomoda. Então, para chegar num Congresso, claro, no segmento também, como qualquer outra coisa que acontece, existem as boas práticas, que são em maioria, assim como existem também as práticas não tão boas, como qualquer outro segmento. Perfeito. Nós até trocamos uma ideia um pouco antes sobre bancos que quebraram, Sim. sobre lojas de varejo que quebraram. Nós temos casos no Brasil e no mundo afora de segmentos bem solidificados que quebram. Então, você precisa ter realmente normativas, você precisa realmente ter uma supervisão. O tamanho financeiro ficou tão grande que precisa de supervisão. E, obviamente, os desafios posteriores vão ser sobre isso. O segmento não vai só multiplicar, vai multiplicar várias vezes e vai precisar realmente de apoio, seja num congresso, seja no dia a dia, porque quanto mais se cresce, mais se torna alvo. E futuramente vai precisar de mais apoio político ainda, porque o segmento não vai só crescer, mas vai se multiplicar. Quer falar mais alguma coisa, doutora? Acho que o nosso presidente colocou aí boa parte dos desafios. Essa questão da representação institucional e da representação política, de fato, são indispensáveis. Acho que, na verdade, nem sabemos quantas adversidades ainda vamos enfrentar, porque, de fato, é um setor econômico novo Sim. e que vem de um mercado informal para um mercado formal. Então, até a questão dessa cultura de transição da informalidade para a formalidade, esses desafios todos que a regulação traz serão grandes questões para serem enfrentadas e, de fato, com o apoio da sociedade civil organizada, as federações, as confederações e nossos representantes muito bem legitimados no legislativo para que a gente possa superar e ajudar esse mercado a cada vez mais gerar emprego, gerar renda e trazer cidadania, porque a possibilidade de fazer com que aquelas pessoas que dependem de um bem material, no caso, seu carro, para levar sustento para a sua família, possa ser protegido, é trazer cidadania para essas pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto importante, o doutor Fabiano e Kleber, nós estamos falando de um segmento que está se regulamentando através de um projeto de lei complementar que se virou uma lei complementar. Mas é necessário, a meu ver, acredito que vocês vão concordar também, que esses empresários desse setor se qualifiquem, se profissionalizem e se preparem para os novos desafios que vão surgir a partir dessa regulamentação. Né? Porque uma coisa era funcionar como funcionava e funcionou muito bem, ao ponto de ter os resultados que você mesmo colocou aqui, né? De 23, 24, na ordem de 10 a 12 bi. 10 a 12 bi de faturamento. Né? Então, quer dizer, com a regulamentação, nós acreditamos no potencial astronômico de crescimento e desenvolvimento, mas é necessário que esses profissionais, esses empresários estejam qualificados e preparados para esses novos desafios, para que eles possam desenvolver cada vez mais e crescer muito mais. Né? Por isso que é importante a gente enfatizar também, principalmente você, Kleber, como empresário do setor, doutora Fabiana, responsável jurídica, né, das federações, da confederação, responsável jurídica para poder levar aqueles que fazem parte do segmento, que eles possam ter também o interesse e a vontade de se qualificar e se prepararem, porque novos desafios surgirão e o setor do seguro certamente não vai ficar satisfeito, porque com a preparação do segmento de proteção patrimonial mutualista, eles vão se sentir cada vez mais em risco de perder um mercado que eles já não ocupavam. E por isso que surgiu. E aí entra num outro detalhe, a questão que nós vamos aqui abordar dentro da minha especialidade jurídica. E o consumidor, né? A visão do consumidor nessa questão toda. O que a regulamentação, doutora Fabiana,
pode trazer, no caso, ou pode representar, no caso, para o consumidor? Uma coisa é o segmento que não estava sendo regulamentado. Existia, de fato, mas sem regulamentação, não de direito. Mas era, de fato, existia. O consumidor ele poderia ter uma preocupação de não ter uma regulamentação, aspas, uma proteção, várias demandas, essas coisas todas. Hoje, com o setor regulamentado, o que é o consumidor? O que você, né, advogada, você, Kleber, empresário, pode falar para o consumidor no que diz respeito a essa parte da regulamentação? Deputado, é um desafio muito grande. Qualquer mudança, né, é um desafio muito grande. E sair de um mercado onde predomina a livre iniciativa, a autonomia e o empreendedorismo, né, porque isso cresceu graças ao empreendedorismo dessas pessoas que apostaram nesse mercado, foram grandes empreendedores. Sair disso com uma grande liberdade de atuação, guardando, é claro, o direito do consumidor e com respeito a eles, mas com uma grande liberdade para gerir seus próprios negócios, para entrar num mercado regulado e supervisionado pela Superintendência de Seguros Privados, onde as regras são postas exatamente para que essa segurança do consumidor seja ainda maior e onde há uma questão importante que é vigiada e protegida, que é a poupança popular, vai exigir desse empresário, desse grande empreendedor que veio ali do nada no ano 2000 até chegar em 2024 com esses números enormes que o Kleber citou, com esses bilhões, vai exigir desse empresário uma educação financeira e uma formação nesses aspectos de governança, de compliance, de uma capacitação técnica mais específica. E isso, acredito eu, não é instituído como regra pelo órgão da supervisão, que é a SUSEP, sem propósito. Não é só para complicar a vida do empresário. Uhum. Isso, ao fim e ao cabo, serve para criar um sistema que está protegido por essas normas para zelar, através do cumprimento dessas normas, pelo direito do consumidor. Uhum. Então, temos aí, em benefício do consumidor, agora um órgão de supervisão que toma conta de parte das atividades desse empreendedor para que o direito dele seja preservado, né? Então, para o empreendedor, vem aí essa nova fase que é buscar conhecimento técnico específico, se capacitar, se inserir no mercado altamente regulado, com isso trazer melhorias para si, para o seu negócio e também para o seu público-alvo. E aí, Kleber? Um ponto que eu vejo muito forte no segmento é que uma característica do deputado, doutor Fabiano, é bem interessante. Ele é pulverizado. Nós estamos falando de 180 seguradoras no Brasil. Nós estamos falando de 2.217 associações cadastradas. Aí ele tem além de ele ter um apego, ele tem um apelo diferenciado. Se são 2.217 associações no Brasil cadastradas, nós estamos falando de um faturamento que também é literalmente pulverizado. Uhum. E como ele é pulverizado, aconteceu uma coisa muito interessante, né? Eu sempre vejo esse segmento pelo lado do meio copo cheio. Do copo cheio. Ele está meio lá, mas ele é cheio. Tem muita gente boa de serviço. Se não fosse isso, não cresceria. A nível de Reclame Aqui, existe a categoria proteção veicular no Reclame Aqui? Uhum. Muito bem pontuado, inclusive. Muito que ótimo, que ótimo. Todos os fornecedores de peças, de serviços para seguradoras também fornecem para proteção patrimonial. O sistema financeiro roda na proteção veicular patrimonial. Então, nós estamos dizendo o seguinte, o segmento existe. Só mais um complemento. É um segmento também altamente tecnológico, né? Um segmento altamente tecnológico, porque para viver em regime de caixa, se você não controlar literalmente o fluxo do dinheiro, você morre. A velha história, né? Entre caixa e competência, você precisa ter muito mais competência no caixa. É verdade. Senão, para se ter caixa, tem que ter competência. Não tem um jeito. Então, se nós estamos falando desse tipo de coisa, a regulamentação... a doutora Fabiana falou uma palavra muito bacana, supervisão. Foi um trabalho a várias mãos, como o deputado comentou.
Não é uma normativa, não é uma lei que desceu de cima para baixo. Sim. Foi uma lei construída. Exatamente. Se ela foi construída, ela tem um princípio de alavancar, né? De gerar uma alavanca para o segmento crescer, crescer, crescer e dando garantias ao consumidor que o contrato vai ser pago, que o contrato vai ser seguido. Então, eu parto pelo princípio isso. Os empresários do segmento fizeram muito bem feitos, mas para crescer, precisa aperfeiçoar. Demais. Eu li uma reportagem recente, uma coisinha bem breve, falando o seguinte, uma pessoa que, durante a vida toda dela, conhecida até, conquistou um patrimônio bem legal, aí ela fez o seguinte patrimônio. Ela entregou na mão de um amigo, o amigo abriu uma franquia, eu não posso citar o nome de quem franqueou, né? Mas aí ela achou que ia dar bem. 2 anos depois que a franquia quebrou, o ponto dela quebrou. Ela falou o seguinte, a culpa foi do amigo, porque o amigo escolheu mal o ponto, que não administrou bem. Isso aqui não pode acontecer no segmento. Primeiro, a culpa não é do amigo. A culpa é de quem empreende, é de quem põe o dinheiro circulando. Então, o segmento precisa fortemente de mais e mais estudo, como qualquer coisa na vida. O segmento precisa cada vez mais se especializar, como tudo na vida. Então, eu acho fundamental isso. Nós temos um processo de meio copo muito cheio e precisa encher o copo. E uma coisa, o Kleber, você está colocando, e a Fabi também, a informalidade, né, Fabi? Foi muito tempo trabalhando junto, né? E é bom que cria essa relação de amizade, né? Essa relação de amizade. Graças a Deus. Para vocês verem, como vocês estavam colocando, quando o projeto chegou na sua originalidade, ele tinha um objetivo, que era cessar a atuação desse segmento, né? E calhou o destino, pode-se dizer assim, que lá em 2015 eu fui o relator desse projeto, que recebi esse projeto, e nós, por força regimental e também por questão constitucional, esse projeto, como estava em lei ordinária, não poderia trabalhar em lei ordinária, tramitar em lei ordinária, por se tratar de assuntos da área econômica. Se tornou na Lei Complementar 519 de 2018, modificando completamente o texto original, que seria para poder cessar a atuação desse segmento, para poder regulamentar o setor de proteção patrimonial mutualista. Ficou parado na Câmara de 2018 até 2023. 22 ou 23? 23. Final de 22 a 23. Que chegou o projeto do governo, o projeto... 101. 101, 101. Né? O projeto de lei complementar do governo 101, foi 2023 que chegou. Acho que foi 23. 2023. Então, calhou também de atuarmos como relator nesse projeto e vermos aquilo que antes ele tinha um objetivo, regimentalmente modificou-se para a norma constitucional, que a Constituição mandava fazer, e nós começamos a trabalhar a 4 mãos para poder, de fato, conhecer esse segmento. Coisa que até então eu não conhecia, porque 2015 não lhe conhecia, 2018 não lhe conhecia e nem lhe conhecia. Mas em 2024, 23, quando nós assumimos a relatoria, nós começamos a conhecer aqueles que fazem parte desse segmento, profissionais como vocês, que são pessoas como eu, né? São cidadãos como eu, são empresários que são chefes de família, são profissionais que dependem de levar o seu sustento para um segmento que estava no início ameaçado por outro segmento muito poderoso, né? Com muita representatividade, ressalto aqui a questão da representatividade. Com certeza. Então, o nosso papel, quando eu falo nosso, eu falo o meu, eu falo por mim, não falo por outros parlamentares. Como representante da confederação, termos a visão de que, quando atuamos, o Fabi, nós atuamos vendo não somente aquele processo ou aquele projeto de lei específico,
Mas através daquele projeto existem pessoas, a vida real das pessoas, existe pais de família, toda uma sociedade que gira em torno daquele setor. Então eu costumo dizer isso, que para mim, quando eu vou votar um projeto como parlamentar, é muito mais sério do que votar um simples sim ou não. Quando pego qualquer relatoria de projeto para poder fazer, eu não apresento um relatório de forma aleatória, ou um relatório de acordo com aquilo que me pedem para fazer. Ah, não, aprova o meu projeto, ou um colega parlamentar aprova o meu projeto ou rejeita esse projeto. Eu não atuo desse jeito, né? Tem um segmento específico, que é um projeto específico, não um segmento, um projeto específico, que era para poder acabar com as moedas, com a nota de circulação, deixar só nota digital na Comissão de Defesa do Consumidor. Eu peguei o projeto e votei pela rejeição. E algumas pessoas, vendo o meu parecer pela rejeição, falaram, não, por que você não devolve o projeto para que outro possa relatar? Eu falei, não, porque eu não concordo com isso, porque a partir do momento que você institua no Brasil somente a moeda digital, nós vamos colocar à margem de toda a sociedade as pessoas que não têm acesso ao sistema digital, as pessoas idosas, as pessoas que não têm facilidade, os rincões do nosso Brasil. Então eu voto pela rejeição desse projeto. Um ponto nisso, deputado, que eu acho super relevante, né? Na atuação, deputado, a questão do projeto de lei que virou lei, eu percebo e até gostaria de ter uma palavra do deputado sobre isso, né? Porque tem um trabalho todo jurídico, doutora Fabiana, tem um trabalho do segmento em dar a visão do segmento para o relator. Sim. Aí eu vejo o relator como um amigo do segmento, o que capitaneou o projeto de lei, e como amigo do segmento, acho que o segmento como um todo, né, proteção ao patrimônio motorista, que sai agora do veicular só e vai para o patrimônio do cidadão, nós precisamos disso em constância, né? Essa primeira parte da lei, que foi passar na Câmara, tem o deputado como amigo da lei, e obviamente o segmento precisa dessa amizade a perder de vista, a longo prazo. O deputado está com a gente nisso? Olha, é importante, o segmento gosta disso. É importante responder. Eu passo da cadeira de entrevistado para entrevistador. É verdade, a gente perdeu uma coisa, Fabiano. O que o segmento quer sempre ouvir é isso. Nós continuamos com os nossos bons amigos em vida longa e próspera? Não, sem sombra de dúvida, porque como eu falei, é você acreditar. Eu costumo falar que eu estou ou 100% dentro daquilo que eu acredito, ou 100% fora por não acreditar. Sim. Então, como eu acredito nesse segmento, né, nesse setor, acredito nas pessoas que trabalham com seriedade, como foi bem colocado no início, todo lugar da sociedade tem aqueles que são bons profissionais e aqueles que não são bons profissionais. O que não são bons profissionais, eles vão ser descobertos e o próprio tempo vai se incumbir de fazer com que ele pare, né? Ou ele vai ter ali o resultado pelas suas péssimas atuações. Sim. Natural. Mas eu acredito nesse segmento, e tanto acredito quanto abraço esse segmento, e quero sim. Espero que o segmento também me abrace, Babi. Com certeza, sinta-se abraçado. Eu vejo, deputado, na sua fala uma questão que vem lá das nossas conversas iniciais, que é claro, nós, como segmento, nos sentimos abraçados pelo senhor e acho que temos um representante no parlamento. Isso é muito importante. Mas eu lembro das nossas conversas iniciais, o senhor perguntando, em relação ao funcionamento, quantas pessoas emprega? Qual é a classe que está aqui protegida? E uma conversa que a gente teve a respeito, por exemplo, dos motoristas de aplicativo. E aí eu estava lhe explicando que um motorista que contrata a proteção, ele tem naquele veículo o sustento da família dele. Uhum. Né? Então,
quando a gente aprova e quando a gente consegue a aprovação de um projeto desse tamanho, a gente não está protegendo os empresários da proteção patrimonial. A gente protege quem contrata. E aí, um pouquinho além, também lembrando daquela nossa conversa, se esse motorista não tem proteção, ele perde o veículo, é a família dele que fica com fome. Só que ele bate em alguém. Sim. E esse terceiro também, que É pode prejudicado. estar na mesma situação, também pode perder um bem que é muito importante para o seu sustento. Sim. Então, para além, acho que o senhor, para além de abraçar uma categoria, o senhor abraçou uma grande classe econômica. Né? O senhor levou, de novo, repito, cidadania para um povo que nunca teve acesso à proteção patrimonial. Isso é muito grande. Né? Isso vai Sim. muito além do que nós representamos aqui. Né? Com certeza. Quer dizer, os nossos atos, as nossas atitudes no parlamento impactam na vida das pessoas positivamente ou negativamente. Exatamente. Eu prefiro estar do lado do positivamente, Com certeza. né? Olha, nós já vamos encerrar o programa, né? Mas eu tenho que fazer uma pergunta para vocês. Quais são os próximos passos que ocorrerão com essa regulamentação? O que vocês podem falar? Passou para mim a bola? Bom, a gente está esperando a SUSEP concluir a legislação que a gente chama de infralegal, que é a regulamentação. Sim. A partir daí nós teremos uma clareza maior do que já temos, e antecipo esse já temos porque a SUSEP abriu muito, continuou, né, nessa grande abertura do diálogo, também na construção do infralegal, ela discutiu muito com o setor, então tem alguns passos que a gente já sabe. E com essa normativa nós teremos os detalhes específicos que não foram tratados na lei complementar, por não ser ali o lugar de tratar. A gente desceu até muito a miúde, né, quando se fala de uma lei complementar. Mas agora, com o infra, a gente vai ter essa minúcia de como a coisa vai funcionar. Algo que é certo é qualificação. Né? O mercado vai precisar, atua muito bem, cresceu exponencialmente, mas a gente vai precisar se qualificar tecnicamente para estar no mercado regulado. Esse vai ser, eu acredito, um grande desafio. E estar apto também, né, para migrar desse momento para esse segundo momento regulado. Então, Kleber. O que a doutora bem comentou, né? Regulamentação, normativa SUSEP. A gente aprendeu uma coisa. Eu acho que o brasileiro aprendeu muito isso, né? A gente vive de ciclos, né? Que eu sempre brinco, não dá para baixar a guarda com nada. Sim. Então, eu espero que o ano 2025, eu até reforço, né? Realmente foi em 2023, né? Porque a gente depois vai vendo 23, 24, 25. Nós passamos agosto de 24 passando na Câmara, dezembro de 24 no Senado. 15 de janeiro de 25 sendo sancionado. Sim. Esperamos agora, dia 13, na reunião da SUSEP, ter as normativas sendo decididas. Já obviamente, já foram trabalhadas, isso. E trabalhar profundamente segundo semestre na informação e na educação do segmento. Eu falo do segmento, inclusive da gente, tá? É super importante estar sempre antenado, porque, deputado, o segmento onde mexe com o dinheiro e o fluxo financeiro, qualquer movimento é super importante estar antenado. Bem, chegamos ao final da nossa programação e eu queria agradecer a vocês pela vinda, pela participação, por nos dar um pouco da experiência, do conhecimento e ajudar com a informação para todos aqueles que nos acompanham e acompanham esse programa. Então, eu ia deixar para vocês umas considerações finais. Doutora Fabiana Correia. Olha, deputado, quando o senhor nos agradece, eu te digo que eu fico até sem graça. Somos nós que temos que lhe agradecer. Foi uma jornada muito dura, mas muito gratificante. E ver um membro do Congresso atuar na forma como o senhor
atuou, me traz bastante orgulho. Então, eu é que digo muito obrigada em nome de todos aqueles que o senhor fez representar com a aprovação desse projeto. Kleber, suas considerações, amigo? Faço das palavras do doutor Fabiano as minhas palavras, acrescentando que é super importante na sociedade ter um legislativo participante. A sociedade precisa participar, ela precisa saber escolher bem os seus representantes e ela precisa saber bem cobrar. Então a gente, como a parte sociedade, ela leva a representação para o que a gente chama de congresso, né? Sim. É até uma educação cívica, né? É fundamental existir, é fundamental a boa relação e é muito agradável ter essa relação. Nós, como sociedade, o deputado como representante nosso, eu agradecer profundamente isso. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês. E, de fato, quando o Estado ele reconhece, ele fiscaliza, ele regulamenta, todos tendem a ganhar, né? Não só quem oferece serviço, mas aquele que também contrata os serviços oferecidos. E dessa forma o Brasil vai desenvolvendo, o Brasil vai avançando cada vez mais. Então, o nosso programa está terminando, né? A falta de informação causa ausência de conhecimento, como está aí na tela. E com a informação certa, quer dizer, você pode mais, a pessoa pode mais com a informação certa. E o nosso papel é esse, trazer e dar a informação certa para as pessoas. E os associados que estão acompanhando essa programação, também gestor das empresas, aqueles que estão ligados diretamente a esse segmento ou não, se achou interessante as informações aqui contidas nesse programa, é importante que as pessoas elas compartilhem, elas comentem, elas divulguem, porque nós vemos aí tantas coisas sem referência, sem nenhum conteúdo informativo, ter tanto compartilhamento que não contribui em nada para o desenvolvimento social. E nós que estamos aqui apresentando um conteúdo dessa magnitude por esse projeto, por tudo que ele alcançou e vai alcançar. Então é um convite que nós fazemos a todos, se fizer sentido para esta pessoa, para poder divulgar esse segmento. E nós ficamos por aqui e daqui a 15 dias nós voltaremos com outra programação também importante desse podcast Você Pode Mais. Um grande abraço, fique com Deus.